Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ping Podcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e negócios. E hoje eu tô aqui na área da tecnologia. A gente fez 360, nossa primeira entrevista na área da tecnologia. Estou com o Fábio Rosato, ele é diretor executivo da Sensidia. Fábio, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Ping Podcast, compartilhando aí a sua história, o seu insight sobre negócios, tecnologia. Muito obrigada pela sua presença. Renata, eu que agradeço o convite aqui para estar no Ping. É uma honra para nós, representando tanto o Fábio, propriamente dito, como a Sensidia aqui, que é a empresa do qual a gente tem uma longa história aqui, a gente vai bater um papo sobre isso. Né? Legal, e eu quero que você comece se apresentando. Eu dei uma introdução, né? Mas quem que é o Fábio na fila do pão? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque tem vários Fábios, né? É verdade. Bom, primeiro, sou pai, né? Sou o pai da Ana e da Carol, minhas duas filhas que eu amo de paixão. Então essa é a minha primeira responsabilidade, né? E eu sou executivo da Sensidia, um dos executivos, responsável por uma gama lá de assuntos, mas principalmente olhando tanto a parte de negócio como a tecnologia, como é que a gente impacta o cliente, olhando muito para o mercado, né, desenvolvimento de negócios e entregando para o mercado. E eu também sou atleta amador, eu gosto de praticar muito esporte, jogo tênis, de vez em quando dou uma surfada também quando dá. Ah, que legal! A segunda pessoa que veio falar que surfa. Mas olha, não imagina que é o Medina, não, é só aquele surfzinho para ficar um pouquinho em cima da prancha, assim, então brincar um pouquinho. Eu acho que o esporte faz muito, tem uma participação importante na minha vida por vários aspectos, então eu tento equilibrar tanto as funções aí de responsabilidade de pai e também do trabalho com a prática de esporte, se der diariamente. Na verdade é muito importante, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, falando de tecnologia, é um mundo muito tenso, né? Você tem que ter hobbies ali para poder até desanuviar um pouco, né, da pressão que é a tecnologia, né? Tanto por isso, né? Acho que é um momento também que você se conecta com você mesmo, que você inclusive pensa na sua saúde, tem aquele momento de diversão, de tirar o foco do que está acontecendo ao redor aí, porque a tecnologia, de fato, ela tem um ritmo de atualização e de informação, não só a tecnologia, mas a tecnologia até como meio para levar informação para outras indústrias, né? É um ritmo muito acelerado. E na função executiva que a gente tem, a tomada de decisão é muito importante. Então, você está com a cabeça ponderada, né, fresca, sem estar com tanto estresse e tanta ansiedade, vai te ajudar a tomar decisões melhores, né? Então, há muito tempo eu percebi que isso fazia parte da minha vida quando era criança, adolescente. Eu levei para a vida adulta para ser uma pessoa melhor. Depois que eu pratico atividade física, eu sou um ser humano melhor. Então, eu consigo ir para o trabalho e ter mais empatia, né, com as pessoas, com o time, com os clientes, ter uma escuta mais ativa, sem estresse, sem ansiedade. Então, faz toda a diferença. É uma forma de equilibrar que eu encontrei, que enquanto eu tivesse saúde e capacidade de mobilidade, isso vai fazer parte da minha vida. Legal demais. Mas você começou na área da tecnologia ou foi uma reviravolta na sua vida? O primeiro contato com tecnologia que eu tive foi com 13 anos. Meu pai foi o grande fomentador disso. Meus pais são jovens, eles sempre foram muito para frente. E meu pai sempre curioso e também empreendedor. E ele tem drogaria até hoje. E ele queria informatizar a drogaria. Na época nem todas eram, tal. Estava começando. E ali ele se matriculou num curso, matriculou meu irmão. E eu falei, e eu aqui, né? Também quero fazer, né? E aí, com 13 anos, eu tive o primeiro contato, não gostei. Falei assim, pai, eu prefiro jogar bola, né? Cancela minha matrícula, mas não dava para cancelar. E ele acabou fazendo o curso por mim lá. E aí foi curioso, porque aí depois eu ajudei bastante ele ali na farmácia, trabalhando mesmo, né? Tinha um compromisso lá, mas também porque eu queria, né? Uhum. Ajudei a colocar as coisas para rodar, o sistema, etc. Programei algumas coisas e eu decidi que eu queria cursar. Então eu fiz curso técnico. Na época você podia fazer o ensino médio como curso técnico, ainda pode hoje, né? Pode. Eu fiz de processamento de dados, que é uma palavra que nem existe. Você também? Também fiz. Mas é em 1992. Eu acho que foi de 94 a 97, 95, 97, alguma coisa assim.
E, e ali eu estava decidido que, esse é o rumo de carreira que eu quero, né? Gosto da tecnologia. E eu também, por trabalhar nos negócios da família, eu sempre gostei muito de negócio, sempre gostei muito da administração, de fazer as coisas diferentes, de inovar, muito curioso também, sempre tentando achar alguma forma de fazer as coisas diferentes. Então, sempre andou junto a tecnologia e o negócio, até que eu ingressei na universidade, né, na Universidade Federal de Itajubá, onde eu me especializei em ciência da computação, cursei lá, mas sempre pegando as disciplinas eletivas de empreendedorismo, de planejamento Empreendedorismo na estratégico, veia, né? Veio de berço. planejamento estratégico, coisas que pudesse juntar os dois mundos, né? Tanto o negócio como a tecnologia. Eu sempre tive a certeza que era onde eu conseguiria me encontrar. Eu nunca me vi assim, só sendo um especialista, um tecnólogo, né? Eu queria ver como é que a gente pudesse levar a tecnologia para o mercado, alavancar, né, time. Sempre foi minha curiosidade. Até que eu vim para Campinas em 2004, onde eu fui fazer um estágio no CPQD, que aí foi onde eu, de fato, comecei a engrenar no mercado, na carreira e chegar até o momento que a gente está agora, que tem uma longa história aí. Legal, vamos esmiuçar essa história aí. Eu sei que você passou por várias áreas, né, dentro da Sensidia. E como que foi, assim, essa evolução nas áreas? Legal. Renata, acho que é legal falar como eu entrei na Sensidia, né? É verdade. Eu entrei em 2007, que foi 3 meses depois da fundação da empresa. A empresa não existia, né? Ela tinha acabado de ser fundada. Então tá lá desde o começo. Eu tive o privilégio de saber do planejamento, pelo menos em alto nível, assim, porque o Kleber, que é um dos fundadores lá, ele era professor e coordenador de um curso de pós-graduação que eu resolvi fazer com os amigos. E lá ele contou um pouquinho das ideias que ele estava tendo, fazer uma spin-off da empresa que ele trabalhava. E aí, em algum momento, as coisas deram certo dele fazer, de fato, essa startup, mas na época nem se chamava startup, não tinha esse conceito, né? Tava fundando uma empresa. E tava contratando algumas primeiras pessoas. E eu fui um dos primeiros. Aí eu falei assim, e aí, tem vaga lá e tal? Aí fizemos algumas entrevistas, tivemos um papo lá e deu certo, ele chamou para trabalhar. E aí, na função de trabalhar numa startup, poucas pessoas, projeto bacana, muita ambição, energia, você tem que fazer de um pouco em tudo, né? Ou de tudo um pouco, né? Multitarefas. Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu achava que a gente podia fazer, mas tinha que programar, escrever código lá, e era a função que eu gostava também, mas a gente já estava mirando um pouco mais alto, né? Então, eu entrei como programador lá dentro da companhia. Quase todo mundo programou naquele comecinho lá, todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo, né? Todo mundo, mão na massa. E a missão e a ambição da Sensidia sempre foi trabalhar no mercado Enterprise e B2B, ou seja, a gente fornecer tecnologia que a gente estava construindo ali, ofertar para grandes empresas de múltiplas indústrias, múltiplas verticais de negócio. O primeiro cliente que eu consegui ter mais contato, sim, foi no Hospital Albert Einstein, que foi para mim já foi um grande aprendizado, falar lá com o presidente do conselho, ele estava com algumas ideias, a gente foi ajudar a colocar a tecnologia da Sensidia para rodar, né? E de lá para cá, a gente teve um momento de pivotar, que chama, né, dentro de startup, né, que é quando você adapta o modelo de negócio, né, a oferta. Isso foi mais ou menos 2011 ali, que a gente deu uma pivotada, 2012, onde a gente encontrou um nicho de atuação, e também por estar se posicionando na vanguarda de tecnologia, que é o assunto de APIs, né? Naquele momento, aquilo no mundo estava só, de fato, o comecinho ali, a gente pegou bem o começo desse momento. Embrionário mesmo, porque API você ouve muito mais recentemente falando sobre APIs, né? Exatamente, e aí, naquele momento a gente deu a pivotada junto com o cliente para a gente poder construir o que a gente estava idealizando ali, tendo divisão, que é a solução de gerenciamento de APIs. E aí a gente conseguiu dar uma alavancada fenomenal, assim, em termos de
conquistar novos clientes, né, ter uma gama relevante de clientes. Você decidiu uma empresa de mais de 200 clientes, tanto no Brasil como fora, né? Vocês atendem o mercado mundial. Hoje a gente está em Américas, né? Então a gente tem Brasil, Peru, Colômbia, Chile, México e Estados Unidos, onde a gente tem clientes, negócios de operação. E aí, visto que a gente conseguiu alavancar aqui no Brasil, a gente começou o processo de levar isso para fora, porque os problemas que as empresas aqui do Brasil tinham em relação a APIs ou desafios são os mesmos das empresas lá fora. Com a diferença que aqui no mercado do Brasil ele é 1,8% do mercado global de tecnologia. Então o mercado, se a gente for para é grande, mas é pequeno. Sim. Né? Quando você fala de Latinoamérica, a gente é 40%, 50% de Latinoamérica. Só que pegar Estados Unidos é 50% do mercado global. Só lá já é metade. Então, se os problemas que a gente resolve aqui, os problemas que as empresas têm aqui, que a gente resolve, são os mesmos problemas que tem lá, a gente atende diversas indústrias verticais. Por que não, né? Então, foi um caminho que a gente começou a trilhar lá para 2019, mais ou menos, a gente começou a fazer esses avanços. E de 2007 para esse momento, você falou, você pôs várias posições, etc. Isso foi muito alinhado com a maturação da empresa, né? Porque, num primeiro momento, você monta a startup, você fala assim, eu sou diretor de alguma área, diretor de marketing, cara, você não é diretor, você é o diretor, mas você é o executor também. O executor, o contribuidor individual, né? Então você vai chegar lá, né? Mas ainda você tem um longo passo, né? E foi bacana, acho que crescer junto com a empresa, assim, é bacana, porque você vai passando por vários estágios, tanto da empresa, quanto o seu pessoal, né? É verdade. E tem um momento em que a empresa, no caso assim, não foi diferente, que ela cresce tão rápido que não só você, como nenhuma outra pessoa consegue crescer na mesma velocidade. Porque você começa a impulsionar com os times, com outras lideranças. Então a velocidade de evolução da empresa e adaptação, ela é muito mais rápida que a sua. O que é legal também, que vai te exigir, cara, como é que eu posso, onde que eu Você vai ter que ir correndo atrás do lixo. onde que eu me especializo, né? Qual que é a contribuição que eu posso dar aqui com o time, como é que eu organizo, inclusive, para que a impulsão nossa seja do time, né? E não só a sua como indivíduo, né? Então, essa jornada, assim, tem sido... nenhum MBA no mundo iria dar Nada todo como o a prática, né? Nada como... prática. Porque na prática acontecem as situações reais, né? E acho que só diante da situação real que você vai saber o que você precisa se desenvolver de verdade, né? E onde você vai buscando o conhecimento? Como que você vai se atualizando ali diante dessas necessidades que você foi vendo durante aí a sua carreira? Legal, Renato. Acho que a gente tem um conceito lá na CC de lifelong learning, né? Você tá sempre aprendendo, eterno aprendiz, né? E todo dia a gente se depara com informações e novidades assim que a gente fala, cara, como é que eu não sabia disso, né? Como eu pude viver até hoje sem isso? Mas a responder de forma mais prática, né? Bom, eu gosto muito de ler, então eu busco na leitura lá uma forma de ter atualização. Eu gosto muito de ouvir podcast. Sim! Todo momento que eu tô na academia ali é um momento que eu aproveito para ouvir podcast. Deixa eu só cortar, viu, gente? Mais uma pessoa falando que ouve podcast. Podcast tá sempre no ouvido das pessoas, né? Olha lá. E aí, inclusive, minha filha também, ela faz academia. Ela fala assim, mas como você consegue, pai, ouvir podcast treinando, né? Eu falei, é um momento que eu tô conectado comigo mesmo, eu consigo, né, prestar atenção, e se eu tô no exercício mais difícil, até dou uma pausa lá e deixo pro intervalo ali, na hora que eu tô descansando, continuar ouvindo. Então eu vou administrando dessa forma. É um momento que eu tô relaxado e que eu consigo até, inclusive, talvez prestar mais atenção, né? Eu tenho os mentores mesmo, né? O pessoal da Sensidia, eu gosto muito de fazer as trocas. Então, tem uma pessoa que você se identifica, tem uma conexão legal, que tem um conhecimento que pode contribuir, né? Eu aprendo muito com os clientes, né? Como eu sou um executivo lá que está conectado com os clientes, toda reunião que eu tenho, qualquer oportunidade que eu tenho, cara, é um aprendizado enorme,
né? Porque eles têm desafios específicos, a gente atende diversas indústrias, então uma hora eu estou falando com executivo de banco, uma hora eu estou falando com executivo de seguros, uma hora é um especialista em pagamento, ou alguém da indústria de óleo e gás, né? Ou uma empresa de serviços como uma locadora de veículos que a Localiza, por exemplo, que é nosso cliente. Então cada uma com um desafio específico. Cada um com um desafio específico. Tem que correr atrás da... Isso é uma forma que, inclusive, eu gosto, tenho essa curiosidade de capturar esse conhecimento, né? E tem os modelos tradicionais, né? Que são cursos, especializações, né? Então, de vez em quando, também eu vou me dedicar para esse assunto aqui, vou me matricular nesse curso. E aí tem aquele momento de se sentar, né? Tem um calendário a ser cumprido. Sim. E o que é bom também. Então, hoje, eu acho que você não tem um modelo único de aprendizado, né? Você tem esse mix de formas de aprender e todas elas são válidas. E tem o dia a dia, né? Então, todo dia lá tem um desafio novo, um problema complexo para resolver. Como é que a gente vai parar, estruturar e propor uma solução bacana? Então, são formas de aprendizado assim, que eu tenho em mente e que até, inclusive, o pessoal da própria Sensidia lá, time de People, que é um time muito bom, ajudou a gente a entender essas diferentes formas de aprendizado, né? Ficar para esse cara, não é só o modelo tradicional, sentar na cadeira, estudar, ver o professor falando. E hoje a gente tem tantas opções aí, principalmente com a internet, né? Muitas opções aí de facilitadoras, né? Para o nosso dia a dia. Mas você estava falando, vocês atendem então toda a América. Eu imagino que deve ser um desafio lidar com clientes tão diferentes, como você disse, né? De tantas vertentes diferentes, de países diferentes. Como que vocês conseguem estruturar a empresa assim para poder dar um atendimento de qualidade para uma gama tão extensa de clientes diferentes, né? Diferentes, né? Inclusive, o principal ponto é que quando você decide ir para fora, né? Cada país, cada perfil das pessoas culturalmente muda, né? A forma de fazer negócio. Exato. Não é exatamente o mesmo, se você aplicar exatamente o mesmo que você tem aqui no Brasil, não vai conseguir. Então, a gente tem um playbook lá, nosso de expansão internacional, que no primeiro momento quando a gente decide ir para um país, uma região, ou até mesmo uma oferta nova, mesmo que se a gente aplique esse playbook aqui no Brasil, uma oferta nova, como é que a gente faz essa inserção para conseguir ganhar atração, né? Então, você tem um começo ali de aprendizado mesmo. Então, e aí você tem algumas lições aprendidas já. Então, por exemplo, vou para um país, cara, tem um executivo que está conectado com aquela cultura, que sabe desenvolver negócio, que sabe quais são os potenciais parceiros, como é que o ecossistema funciona, né? Então você tem aquele momento de atração de novos clientes, que ele é um momento crucial, porque você só vai ter problemas para atender e operar clientes fora, mas onde você tem que tê-los, tem que atrair, né? Então atrair é um desafio, mas aí você tem um período ali, um estágio de investimento grande para poder atrair esses primeiros, porque no mercado B2B, Enterprise, isso serve para quase todo no mundo todo, né? As referências de outras empresas sobre você, no caso a Sensidia, faz muita diferença. Então, se eu criei um case com um determinado banco, num determinado país lá, e eu consegui ter um depoimento desse cliente falando da gente, isso é muito mais poderoso do que eu dizer e falar assim, eu resolvi, né? Então, ele tá falando aqui de você, né? A referência vem dele. Então, você tem esse trabalho de conseguir, né, essa atração e essas referências, porque aí as outras empresas veem, não, ele já tem case aqui, já está funcionando, está operando. Aí você entra num nível de escala onde você trabalha para ter mais clientes, uma base maior e relevante, né? E aí, dentro desses estágios, você vai adaptando sua operação. Então, no primeiro momento lá, você está mais com o time Trailblazer ali, tentando angariar os primeiros clientes, e depois que ele fecha os negócios, ele mesmo que atende e tal, dá os primeiros contatos ali. Mas depois que você está avançando e já está amadurecendo, você começa a usar uma operação mais escalável, talvez uma operação própria aqui do Brasil, de atendimento, de suporte, que
fala a língua do cliente, que entende as particularidades, até para você escalar e não escalar também tanto o seu custo na proporção que você está atraindo novos clientes, né? Porque você quer ganhar escala no final, né? Então, cada estágio do playbook vai te direcionando como é que você vai organizando para conseguir chegar lá. Deve ser um desafio, né? Muito, mas é gostoso. Há quanto tempo vocês estão fora? Desde 2019 a gente está. 19 que começou a expansão mesmo. E acho que foi um momento interessante, né? Porque 2020 com pandemia, eu acho que foi um facilitador também. Ou não? Não. Ou não interferiu? Não, assim, vantagens e desvantagens, né? O nosso modelo de negócio B2B Enterprise, ele é muito relacional, né? Então, a gente utiliza muito eventos presenciais para poder fazer conexão. Dentro de uma empresa, você vai fazer uma venda numa empresa grande, na média você tem de 7 a 9 pessoas, você tem que convencer elas a comprarem de você. Não é uma pessoa única que vai comprar de você. Então, esse processo é um processo que despende muita energia e investimento. E a longo prazo. Então, esses eventos presenciais, eles sempre foram a principal alavanca nossa de crescimento, né? Então, isso, de uma certa forma, atrapalhou, porque os eventos presenciais... prejuízo. Mas, obviamente, todo mundo foi encontrando formas, né? Mesmo quem estava comprando também foi se adaptando, né? Então, a pandemia... Todo mundo foi fazendo podcast, workshops online. E até congressos, né? Online foram feitos. O nosso próprio evento, o Apix, que a gente faz anualmente, agora a gente também adaptou ele para fazer online, totalmente online, né? Apesar de a gente gostar e preferir o do contato humano, né? O que foi bom, porque depois, quando a gente voltou para o presencial, a gente disse assim, cara, por que não fazer um híbrido, né? Sim. Então, um evento que a gente consegue reunir 1.500 pessoas presenciais. A gente tá... Nossa, é um evento bem grande. Bem grande, a gente consegue impactar 5.000 pessoas, porque são 1.500 presenciais e o restante no online, né? Isso é um facilitador, né? Sem barreira física, né? Geográfica, né? Então, pessoas da Ásia, né? Todo mundo consegue participar, que a gente também traduz, ou coloca em outras línguas ou legendas, né? Você consegue ter um impacto abrangente. Você precisa... você precisa criar o que a gente chama de brand awareness, né? Que é o reconhecimento da sua marca dentro desses mercados, né? Ninguém vai te comprar de você porque seu produto é bacana. Na verdade, você tem um problema e um desafio, ou talvez até você tenha uma oportunidade que você não está enxergando. A gente tem que trabalhar para conquistar isso do outro lado, né? Sim, sim. E agora vamos falar sobre IA. A gente vê a IA hoje, claro, já tem há muito tempo, mas hoje aqui que se fala muito, há uns 2 anos que tem se falado muito da aplicação da IA. O que a IA impacta no seu negócio hoje? É uma boa pergunta, Renato. Bom, a gente tem um privilégio, né? Privilégio de ser impactado também, o que é positivo, que a gente pode usar isso como alavanca de movimento de mercado, né? Então, assim, tem um impacto em várias indústrias, e no caso nosso não é diferente, né? Então, desde o final de 2023, lá que teve o lançamento do ChatGPT e virou toda essa loucura a IA, a gente vem trabalhando em formas de incorporar a IA dentro das nossas ofertas, né? Como forma de aceleradores, porque a solução da Sensid, ela envolve uma parte que tem desenvolvimento humano ali, que é criação de código, tem pessoas especialistas para operar a nossa solução, né? E isso envolve uma parte que são alguns padrões que o especialista ele tem que conhecer, ele pode usar esses padrões debaixo do braço, ele tem o conhecimento, ele usa a ferramenta da solução Sensid para acelerar esse processo de exposição de APIs, gerenciamento. E aí, quando você olha o processo de como isso é feito, você pode colocar uma IA para acelerar. Então, aquele padrão que está dentro da cabeça de um especialista, uma parte dele você consegue treinar a IA para ter esses padrões. E aí, esse processo de construção, eles têm um tempo, uma produtividade muito maior, e até, inclusive, qualidades. A gente vem medindo isso, a gente criou essas soluções. A gente tem uns estudos mais recentes agora que a gente acabou de fazer lá dentro de melhorias de produtividade de 30% a 200%. Uau! Muito representativo. É muito representativo.
e com qualidade melhor e também com satisfação pessoal dos especialistas muito maior, porque ele é no formato de assistente, né? Então a IA é um assistente do especialista, então ela ajuda a observar questões que talvez passariam desapercebido, controles, qualidade, etc. O que ajuda... E porque quando você vai fazer uma API, você tem os padrões técnicos e você tem os padrões de negócio. Então, vamos pegar uma indústria aqui, um hospital. Eu sou um especialista em API, mas eu não entendo nada de hospital. Se a minha IA está treinada nesse negócio... Nessas particularidades do negócio do hospital, e eu vou criar a API alinhada com o negócio, aí ela vai me ajudar. Até, inclusive, os termos técnicos do hospital, etc. Se for uma usina hidrelétrica, mesma coisa. Se for uma indústria de óleo e gás, mesma coisa, né? Então, essa junção do negócio com o técnico, a IA, ela encurta muito esse caminho. Esse é um dos pontos, né? A gente tem uma vasta gama de outros impactos, né? Até, inclusive, na operação do dia a dia, a API ela é crítica. A Sensid, ela está numa operação crítica de diversos negócios. Fábio, só vou te cortar. Explica, porque tem muita gente que não vai saber o que é API. Vamos lá, que a gente vai falando aqui. Tem muita gente que vai escutar que não sabe o que é uma API. Uma boa definição de API, a gente fala, pensa numa tomada ali que você conecta ali para ter energia, né, no dispositivo. A API é mais ou menos isso, só que ela roda na internet. São as colas digitais que a gente tem das aplicações. E a gente está usando a todo tempo aqui. Então, quando eu acesso o meu e-mail ali no celular, no final eu estou usando uma API para pegar aqueles e-mails que estão lidos e não lidos e mostrar ali no meu aplicativo, né? Então, tudo que a gente está consumindo, transacionando em rede social, ou mesmo usando a IA lá no ChatGPT, em sistemas, né? Você tem as APIs ali que estão transacionando aquelas informações. Se a gente for para um lado mais próprio aqui, todo mundo sabe, o Pix. O Pix é todo baseado em APIs. E pegar o Open Bank, o Open Finance, que não sei quem já deu o consentimento de um banco para... Sim, verdade. Para passar informações para o outro. E por trás são um conjunto de APIs padronizadas, né, pelo Banco Central. Inclusive, a Sensidia é o parceiro do Banco Central que faz esse design das APIs. A gente tem a solução de Open Bank que ajuda os bancos também. Então, um banco para trafegar informação nossa para outro, eles estão trocando informações via APIs. São padrões digitais ali, como se fossem tomadinhas, só que diversos modelos de plugs ali, né? Cada um tem o seu plug. Traz um pouco dessa complexidade, né? Mas é o que move a internet. Sim. A gente não vê, mas ela é a infraestrutura que move a internet hoje em dia, né? Então, eu quis trazer porque muita gente todo mundo usa no dia a dia, né? Tá lá a conexão, você tá falando em API, mas a maioria acho que não tinha essa ideia, né? Exatamente. Aí as APIs, elas são desenvolvidas, né? Quem começou primeiro a fazer redes sociais, Facebook, a própria Amazon lá pro marketplace deles. Mas isso está permeando todas as indústrias hoje, né? Não tem nenhuma indústria minimamente digital que não tenha uma API. E aí, para a construção disso aí, acelera muito, mas ela também acelera muito o consumo, né? Então, eu estou disponibilizando aqui o plug da tomada, mas eu preciso colocar o conector aqui, né? Botar a tomadinha lá para ligar o relógio, para ligar o micro-ondas, né? No caso aí, uma função da internet. E esse consumo ele também precisa ser programado. E a IA também, ela não só acelera, como as previsões aqui, em pouco tempo, 50% das novos consumos de APIs sejam feitos por IA, de forma autônoma. Uau! Então a IA, você precisa conectar aqui um serviço aqui de crédito, ou você precisa um serviço de aluguel de carro, tem uma API aqui ali que ela mesmo tem essa capacidade de criar essa conexão sem uma intervenção humana, que de fato, com a capacidade de literacia que a IA tem hoje, ela tem total condições de fazer isso, né? Já hoje, inclusive, né? Ao longo do tempo é só a quantidade que vai aumentar de forma exponencial. Então hoje você tem um departamento
de IA dentro da sua empresa? A gente nasceu, em 2023 ali, começo de 2024, nós criamos, na verdade foi em 2022, né, que foi então no começo de 2023 a gente criou um departamento, uma squad com pessoas especialistas. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está pulverizando isso em toda a empresa, inclusive levando para os clientes, né, porque toda essa tecnologia, esse avanço, no final ele só faz sentido se a gente levar para o ponto, né? Então a gente está provocando os clientes, a gente está conseguindo acelerar com as nossas squads ali, a gente está conseguindo embarcar dentro de uma solução. Então começou no departamento, agora ela já está permeando toda a companhia. E a gente olha muito o aspecto técnico, mas a gente tem usado muito também para o planejamento estratégico. Sim, verdade. Então na parte de gestão nossa lá de planejamento, a IA tem acelerado muito esse processo. A gente fez um planejamento agora no final de 2024 totalmente impulsionado por IA. Se acelerou muito, tirou bastante carga cognitiva de algum trabalho braçal. Não, e fora que dá excelentes insights, às vezes coisas que a gente nem imagina, né? E é muito legal, assim. Que aí você tem a gente usou muito como um coach. Sim. Então pensa que você tem um especialista lá em planejamento estratégico, alguém que pode te orientar executivamente, né? E aí você não pode considerar que tudo que está saindo de lá é verdade, né? Você tem que ter um pensamento crítico, né? Mas fazer um brainstorm ali é fantástico, né? Então você pode ter uma pessoa, um coach com uma habilidade e um conhecimento gigantesco, né? Te ajudando a trilhar esse caminho. O que é benéfico, porém tem todo um risco, né, Renata? Que eu acabei de ver um artigo da Microsoft, do Centro de Pesquisa da Microsoft, falando sobre o impacto da GenAI no pensamento crítico. Sim. Porque eles fizeram um estudo com 390 colaboradores, mais ou menos, sobre a forma como eles estavam acompanhando a forma de uso de Generative AI. E eles viram que uma parte dos colaboradores, o que saía de resultado da IA... Estão delegando diretamente ali. Eles assumiam como verdade. E uma parte não. E aí o que eles viram é que você tem um risco grande que eles chamam de atrofia cognitiva, que é você ter preguiça de questionar o que está saindo ali, porque a Generative AI, os prompts ali é para você ir interagindo, falar, não concordo com isso, que se for assim e tal. Aí esse pensamento crítico te ajuda a usar a IA melhor, mas quem não tem, te leva cada vez mais uma atrofia cognitiva. Isso é um problema. É verdade. Quem tem preguiça de pensar esse é o lado ruim da IA, vamos dizer assim. Sempre vai ter aquele que vai usar da melhor maneira para aprimorar, né? E tem aquele que vai delargar para não ter que fazer nada, para não ter que nem pensar direito, né? Mas é verdade. Eu acho que muita gente vai criar uma atrofia de pensamento mesmo. Mas é o risco, aí acho que é a questão de cada um mesmo, saber como usar de maneira adequada, né? A tecnologia que está quando você tem um pensamento crítico, você extrai o melhor dela, né? Porque, sim. Às vezes ele dá um resultado para você, mas e se for assim, né? Esse e se, né? Esse questionamento, ele vai moldando os resultados que você está querendo ao longo do tempo, né? Ao longo da interação que você está tendo com a IA. Mas é um avanço tecnológico absurdo, assim, nós que fazemos parte da área ali, eu tive o privilégio de ver o avanço da internet aqui no Brasil, né? Então, lá em 98, 99, estava tendo os primeiros acessos à internet aqui no Brasil, tinha, sei lá, 2 milhões de pessoas no Brasil acessando a internet, que é muito pouco, né? E aí hoje 86% da população utiliza a internet, que foi uma grande revolução, né, nos meios de comunicação. Mas a IA, ela tem um impacto muito maior de transformação. Muito mais rápida também, né? E muito mais rápido, você tem razão.
A velocidade a muito velocidade muito maior, até porque a IA, a internet, ela está servindo de base para esse avanço, essa aceleração, né? Mas o impacto como um todo mundial, assim, e na forma de trabalho, no que a gente tem para o futuro é gigantesco. Sim. Mais do que qualquer outra coisa que a gente já tenha visto na Revolução Industrial, a criação dos carros e por aí vai. É muito doido, muito doido. E como que você lida com a ansiedade? Porque não tem como você falar em tecnologia com esse volume de informações acontecendo o tempo inteiro, de mudanças. Com certeza gera uma certa ansiedade, né? O efeito FOMO, né? Que você tá com sempre o sentimento que você tá atrasado, né? Fora das principais rodinhas aí, né? Cara, como eu falei, né? Assim, bom, acho que primeiro você tem que estar estudando, antenado e tal, mas também tem que ter um momento de equilibrar, né? Então, o esporte ali, como eu comentei, é um momento de equilíbrio, né? E a melhor forma de se lidar com essa, pelo menos pra mim, assim, é partir pra ação, né? Então, a gente pode ter a visão, pode ter ideia, pode ter o planejamento estratégico, cara, vamos fazer isso, aquilo. Mas acho que você, de forma organizada, estruturada, junto com o time, junto com os clientes, né, com alinhamento executivo, etc. A gente, cara, vamos seguir esse rumo aqui e mesmo que esse rumo ele não seja o mais certeiro, mas se você ir fazendo, aprendendo com o processo, adaptando, né, e fazendo esses testes, é uma forma que eu vejo que pode diminuir a ansiedade, né? Você testar rápido, fazer rápido. Exatamente. Aprender rápido, se errar rápido, né? E aí, com isso, você vai administrar. Porque você ficar parado também é pior, né? É o que eu ia falar, porque isso trava. Eu vejo muita gente travada. Assim, pensar, ai meu Deus, e agora, e agora? Assim, você tem que aproveitar a onda. E não adianta você ficar pensando, vou planejar, né? Quando você fala em tecnologia, se você demorar muito tempo para planejar, você perde o time. Você tem que ter lá uma ideia do que você vai fazer, testar rápido e aprender no caminho, né? Porque senão você perde o time. As coisas mudam muito rápido, né? Exato. Acho que o risco de você querer acertar já de primeira vai te paralisar. De boa, né? Quem que acerta tudo de primeira? Quem me dera, né? Não é? Quantas vezes a gente, no meio do caminho, a gente tem que ir mudando, vamos por essa rota, não, aqui não tá tão legal, vamos mudar. Acho que toda empresa, todo empresário tem que ficar acompanhando isso e fazer as alterações, né? Ainda mais o mundo de tecnologia, né? Exato. Então, esse mindset, essa mentalidade de aprendizado e adaptação, ele é fundamental, né? Inclusive, né, uma das grandes empresas que está liderando esse processo todo de Generative AI, que é a Microsoft, você tinha na dela que é um baita do executivo, assim, que eu admiro muito, né? Que deu uma guinada enorme nos rumos da Microsoft. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu lá a presidência da Microsoft como CEO foi mudar essa mentalidade, né? A mentalidade de, olha, não tem problema errar, mas é importante a gente aprender, acelerar, adaptar, né? Uma mentalidade que eles chamam de crescimento, né? Não é uma mentalidade rígida, de punição por ter errado. Sim. Eu acho que essa filosofia, inclusive, ela funciona muito até fora do ambiente empresarial. É verdade. Né? Quando a gente está lidando com os nossos relacionamentos pessoais também, né? É verdade. Agora, eu vi que a Sensidia, ela ganhou vários prêmios internacionais. Me conta, o que levou a empresa? Quais são os diferenciais que você viu que levou a empresa a ganhar esses prêmios? Que bacana, parabéns. Que legal isso. Eu acho que tem muita ousadia, né, assim, que os nossos concorrentes, eles são concorrentes grandes, né? Então a gente briga, eu imagino. A gente podia estar bem nichado, específico e nadando num terreno sozinho, né? Mas a gente acabou entrando no mercado em que tem grandes players competindo conosco, né? E é legal competir com eles e uma boa parte das disputas a gente acaba ganhando, assim, o legal. Que é motivo de orgulho, que são players que têm investimentos absurdos, né?
E eu acho que está muito do DNA lá da fundação da companhia, né? Quando a gente pega o Kleber, que é um fundador, o Marcílio também, que é o cofundador da companhia, eu tive o privilégio de estar desde o começo lá. Acho que o fato da gente não saber muito bem algumas coisas fez a gente, num primeiro momento, se tornar ousado, assim, não, beleza, os caras são grandes, mas a gente tem uma tecnologia bacana, tem um diferencial, tem uma visão, tem a proximidade com os clientes como fator diferenciado, tem especialização, né, o tocado de vanguarda, thought leadership. Então, quando a gente nasceu lá dessa fundação, nasceu com muita ousadia, já mirando para mercado internacional. E aí você tem uma conexão com os analistas de mercado de grandes consultorias. Então, se pegar duas que são de referência, Gartner e Forrester, né? A gente sempre procurou estar conectado com eles, tanto para capturar os insights e as tendências para onde que o mercado estava indo, né? Quanto também para mostrar qual que era a nossa visão. E a partir do momento que você tem uma visão diferenciada, você tem de fato uma oferta, você tem clientes que estão dando depoimentos sobre você, clientes grandes, com soluções, com mercados e indústrias relevantes, de missões críticas, como é o nosso caso, os nossos clientes. Falando, esse dia tem esse diferencial, ela tem um atendimento próximo, especializados, tem um produto muito bom, e eu comparei com esses outros players aqui, mas eu decidi por eles por causa disso, né? Ou seja, não é a gente que está dizendo, são eles que estão dizendo. Isso chama a atenção desses analistas que colocam a gente dentro desses radares, né? Dentro desses estudos, o que, para efeito de se tornar internacional, ele é mega importante, porque o estudo que esses analistas fazem criterioso, né? São criteriosos e são estudos globais. Então, mesmo relatório que a gente consome aqui, os executivos consomem aqui, é o mesmo que um cara no Japão está consumindo, nos Estados Unidos. E eles levam muito em consideração esses estudos. Então, quando ele olha lá, a Sensia está posicionado aqui, então gera credibilidade. Gera credibilidade. E de fato, tem os clientes por trás que impulsionam isso, né? O maior desafio é você conseguir esses primeiros clientes, criar essas histórias, né? E depois, obviamente, manter eles, né? Sim, inovando, gerando valor, porque também se você para no tempo, isso vai se esvaziando. Então, a gente sempre inovando e ficando na vanguarda. E aí, esses prêmios, eles são bons, né? Mas o que eu gosto particularmente, né, assim, muito é dos depoimentos dos clientes, assim. Então, quando eu vou para uma reunião ou quando a gente consegue um depoimento público, ou até mesmo gravar um podcast, tem alguns podcasts com clientes, né? É sensacional isso. Aí, ele falando da gente, cara, significa que a gente está fazendo a coisa certa. Né? Porque isso é o que importa no final. É verdade. Isso que importa. É verdade, porque qualquer empresa, né? Assim, a empresa, ela foi criada justamente para atender clientes, né? Exatamente. O motivo de estar lá são os clientes, né? Então, é muito legal mesmo quando tem os clientes ali dando depoimento e referenciando, né? Exatamente. Então, uma coisa impulsiona a outra, a gente coloca o cliente no centro. A gente teve uma verticalização, uma industrialização que a gente montou em 2020, 2021, para o mercado financeiro, muito para impulsionar o Open Finance, que era uma agenda que a gente estava já fomentando no Brasil desde 2014, mais ou menos, dado muito que estava acontecendo em Europa, que foi o berço lá do Open Banking. E aí, quando a agenda regulatória aqui no Brasil foi forjada, né, que eles colocaram em pauta mesmo, a gente já estava posicionado, a gente já sabia para onde que a gente ia, como que a gente ia atender. Teve muito aprendizado, muita cicatriz, mas a gente conseguiu se posicionar e ser o líder aqui no mercado do Brasil para esse tipo de cenário. Então, grandes bancos e seguradoras, as maiores seguradoras do Brasil, utilizam Cecilia para o Open Finance. E aqui, por a gente ter adotado um modelo no Brasil, não especificamente a Cecilia, mas o ecossistema, né? Tocado pela agenda do Banco Central, pessoal muito bom,
O pessoal de tecnologia do Banco Central aqui no Brasil dá muito orgulho da gente ver, tanto que o Campos Neto é considerado o banqueiro central, referência no mundo por 2, 3 anos consecutivos. Ele gostava muito da pauta de tecnologia, né? Tem um pessoal muito inteligente, eles viram tudo que não deu muito certo lá em Europa, adaptou aqui para o Brasil, né? E o Brasil acabou se tornando uma referência, que está sendo utilizada como referência em outros países da América Latina, como Colômbia, Chile, Uau. México, que estão com pautas de Open Banking bem avançada, Open Finance, e também os Estados Unidos. Isso. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos olha muito toda a infraestrutura tecnológica de banco aqui do Brasil, tanto Pix como Open Finance, para tentar andar com uma agenda parecida por lá. E aí, quando eles olham o Brasil como referência para o mundo, e quem que é o principal player que tem soluções para isso, e assistir está lá naquele ecossistema, então eles vêm muito a falar com a gente aqui. Então o Open Banking em Colômbia, por exemplo, ele é impulsionado por Syncidia, a gente acabou de fechar com o regulador do Chile também. Gente, eu tô até mais orgulhosa agora de estar fazendo essa entrevista com você, Fábio. Tô extremamente orgulhosa agora. Pra gente é motivo de bastante orgulho também, obrigado. E nos Estados Unidos tem um órgão lá regulador que determina padrões para o mercado financeiro, que é o FDX. A gente também faz parte desse grupo, né? Então é legal, como você falou que é motivo de orgulho, para a gente também, porque o Brasil sempre teve para esse mercado de tecnologia como o nosso, assim, normalmente é difícil uma empresa brasileira, né? Sim. Você pega esses estudos aí, o Forrester e o Gartner, a Syncidia foi a primeira empresa brasileira a estar num estudo como esse, né? Então isso é muito legal, eu acho que é bacana servir até de referência para outros empreendedores aqui, que é possível fazer, a gente tem conhecimento, a gente pode bater de frente lá, então vamos em frente. Legal demais. Agora me conta, vocês têm um time de quantas pessoas? Nós estamos a 640 pessoas. 640 pessoas. Eu acho que é super simples lidar com um time assim, né, pequeno como esse. Me conta, quais são os desafios aí de equipe? E eu imagino que a equipe não seja só aqui no Brasil, né? Você tem internacional equipe... também. Não, legal, porque no comecinho lá nós éramos poucos, né? Sim. Então, como eu falei que a gente teve que crescer com a empresa, aprendendo junto com ela e se desenvolvendo em conjunto ali. Eu era um contribuidor individual, hoje eu tenho uma equipe enorme ali comigo, né? E toda a equipe Syncidia ao todo são 640, né? A gente foi montando um modelo de gestão e adaptando ele, e a gente está revendo sempre a todo momento para comportar essa escala, né? Então, tanto em níveis de liderança, como é que a gente organiza os times, como é que a gente separa determinados assuntos, né? Qual é a missão que cada equipe tem, quais são os indicadores que estão nos levando em relação ao resultado que a gente quer, né? Então, a gente tem um acompanhamento de indicadores, porque no final toda empresa quer cliente, mas quer um resultado de receita lá, uma determinada margem. Só que esse número ele é o número final, né? Quando você olha ele é basicamente o retrovisor do que você... Exatamente. A gente tem um modelo de gestão lá que é muito olhando quais são as métricas que elas indicam que a gente está indo em direção para alcançar aquele número. Está muito ligado ao modelo do Flywheel do Jim Collins, que inclusive a Amazon adotou esse modelo lá nos primórdios, né? Que são forças que você aplica no volante que, conforme você vai aplicando, cada vez mais ele vai girando mais rápido, né? E aí tem também as métricas, os que a gente chama de OKRs lá, que são de transformação. Beleza, tem uma operação aqui, mas eu tenho determinadas transformações para fazer na companhia. Uma nova oferta, ou uma reestruturação, ou uma revisão de algo. Isso tudo a gente vai orquestrando entre os times para a gente poder operar, inclusive de forma híbrida, né? Porque 640 pessoas, elas estão distribuídas não só em outros países, mas aqui no Brasil também. Presencial e online também. Presencial e online. Então, acho que no Brasil a gente tem pessoas em quase todos os estados do Brasil que são colaboradores Syncidia, né?
E esse modelo de gestão e até de estilo de liderança precisa se adaptar a esse modelo. Sim. Né? Ou seja, eu não estou olhando o tempo que a pessoa está sentada Efetivamente trabalhando, ali. mas tem uma Tem agenda, como medir, né? Tem que medir. uma agenda, um compromisso, um resultado que precisa ser entregue, e isso é o que importa, né? E quais são as maiores habilidades que um gestor tem que ter aí para lidar com todo esse time? Nossa, são tantas, né? Porque a função de gestor, de líder, ela é uma função super desafiadora, não que as outras não sejam, né? Mas quando você está lidando com um time, cada pessoa tem uma ambição, tem um olhar de carreira. Cada um tem o seu porquê, né? Cada um tem o seu porquê. É. Do Simon lá, né? É. Cada um tem o seu porquê. A empresa tem o porquê dela, né? A empresa tem o porquê. Acho que esse alinhamento, né, da cultura organizacional, acho que é extremamente importante. Acho que muitas empresas, elas não olham para isso, acho que é besteira, né? Mas acho que isso aí é fundamental para ter uma equipe tão grande. Tentar ter esse alinhamento muito forte, né? Sim. O líder tem que ter muita inteligência emocional, né? Porque autoconhecimento, inclusive, porque o líder também é pessoa, né? Então Sim, ele tem altos e baixos. Tem que ter uma escuta ativa, né, com times, saber escutar, ter empatia, inclusive, né, porque às vezes você está tão fixo no resultado que você precisa entregar, nas metas que precisa bater, que você acaba perdendo um pouco dessa empatia, né, desse olhar muitas vezes da dificuldade ou do que a pessoa do time ali tá buscando. Então a gente trabalha muito essa questão de ter esse olhar, né, e das outras características que a gente faz. De fato te leva para o sucesso, né? Acho que tem a questão de determinação, de fato, né? De coragem, muitas vezes, de você, cara, não tenho todos os conhecimentos e habilidades, ou a empresa não está totalmente preparada, mas a gente pode ir em direção, ir aprendendo, né? Adaptando e seguir em frente. Você não precisa estar 100% seguro, e você nunca vai estar. Você precisa dar esse passo, né? Acho que todo líder, em todas as camadas, né? Ele tem que ter essa capacidade, porque tem uma contribuição ali dentro do time, né? E aí a liderança, ela passa muito, muito por isso. Então, eu acho que o líder também tem que praticar esportes, né? Todo líder tem que praticar, porque você vai tomar decisões difíceis muitas vezes, né? E se você não tem esse cuidado contigo, com o seu corpo, a sua saúde, né? Como é que você vai cuidar do time? Como é que você vai cuidar dos clientes, né? Porque antes de tudo é um ser humano, né? Você tem que cuidar do ser humano ali para poder cuidar de outros seres humanos, né? Exatamente. Então a gente vem trabalhando muito a pauta de liderança já. Esse é um tema que eu gosto bastante, eu me interesso muito, assim, e até como autoconhecimento. A partir do momento que a gente para refletir sobre os estilos de liderança e qual é o impacto que a gente vai ter. Que, veja, não é só a questão da empresa, né? Aí você tem o impacto no indivíduo, que é do time do qual você é responsável, uma responsabilidade gigantesca. Você tem um impacto no indivíduo lá. E aí, a maior parte do tempo, esse impacto tem que ser uma influência positiva, né? Com certeza. De crescimento mútuo, né? De ganha-ganha para todo mundo. Porque também o indivíduo está conectado à família dele ali, que é influenciada também por esse ambiente. Então, a gente vê com muita responsabilidade a função de liderança, né? Porque não é só questão da empresa. Não, sem dúvida. Vou te colocar na fogueira. O que você acha mais importante? As hard skills ou as soft skills? Muito bem. Eu achava no começo que era hard skill lá no começo da carreira, mas já há um bom tempo as soft skills são muito mais importantes. É muito mais fácil você trabalhar o hard skill hoje em dia do que o soft skill, né? Então... Porque tem coisas no comportamento que são mais difíceis, né? São mais difíceis. Eu acho que todo mundo tem capacidade de evoluir ao longo do tempo. Eu acho que não acho que as pessoas são fixas ali, né? Alguns são mais maleáveis, outros menos. Mas o soft skill, ele determina muito a capacidade de sucesso. Então, por exemplo, de sucesso, né? Então, a determinação, querer de fato vencer, né? No sentido não de você passar por cima dos outros, né? Vencer enquanto time. Sim. Né? Da gente participar de algo legal que você olha para trás, assim, e fala assim, pô, fizemos um negócio bacana aqui, do qual eu sinto orgulho. Sim. Né?
essa questão do porquê, do propósito, que transcende a questão de carreira, de outras coisas que estão envolvidas, né? Isso, as pessoas que têm essa mentalidade bem trabalhada, elas tendem a fluir, a colaboração, né? Pessoas que gostam de trabalhar mais isolada, mais sozinha. A colaboração hoje é fundamental, né? Há muito tempo já, na verdade, né? Porque não tem como você contribuir muito isoladamente. Você está conectado ali. Só no ecossistema, né? Você é o cliente, você tem que ouvir o cliente, você tem que ver quais são as dores que ele tem, quais são os desafios, você tem os colegas de trabalho, né? Então, a colaboração é fundamental. Então, o soft skill, assim, a questão do alinhamento cultural, ela é negociável. Essa é a grande verdade, né? Assim, a maior parte dos desafios de time, assim, são relacionados a desalinhamento cultural. Às vezes você tem uma pessoa que é excelente, técnico, tem um hard skill fenomenal, mas se o comportamento, o soft skill não encaixa, né? A própria cultura ali que foi forjada, sim. ela acaba expelindo aquela pessoa. Fala assim, cara, beleza, eu acho que a gente consegue fazer o que precisa ser feito sem esse conhecimento, que sem essa pessoa é melhor a gente, né? Então, eu acho que essa questão da cultura forte dentro da companhia, ela é mega importante, né? Você precisa ter o elemento do porquê, a missão, os valores, né, de todo mundo, cara, sabendo para onde a gente quer mirar, para onde a gente vai chegar, estamos junto ali, né? E em qualquer momento, se precisar rever isso, um ou outro precisar rever, faz parte também. Com certeza. Com certeza. Bom, vamos caminhando para o final, já está dando aí 1 hora de podcast. Eu queria que você passasse uma mensagem aí para outros empreendedores, empresários. Você começou ali do comecinho, né? E está hoje, né, construindo uma empresa aí sensacional, uma empresa internacional com 640 colaboradores, meu Deus. Eu queria que você passasse uma mensagem aí para os empresários, empreendedores que estão nos assistindo. O que você acredita que seja um ponto principal, assim, o que a pessoa, quem está assistindo a gente, tem que correr atrás para ter uma empresa de sucesso? Pô, difícil dar difícil. esse conselho. Mas vamos lá, muito do que eu acredito, assim, né? Eu acho que, olhando muito da sua trajetória, da minha trajetória, até a trajetória da empresa, que eu acho que posso usar como referência, né? Eu acho que a coragem é um fator importante. Então, assim, às vezes você tem um monte de ideias, você está com uma visão, mas você quer se cercar de todos os cenários possíveis ali para ter o controle da sua ação. Acho que a coragem de dar o primeiro passo era um fator fundamental. Mesmo depois que você está com a empresa rodando, você vai ter que adaptar, você vai ter que se reinventar, né? E aí você vai ter que continuar inovando, né? O mercado está muito dinâmico, você não inova, né? Você acaba ficando para trás. Então a coragem tanto de começar como dar o primeiro passo, como a coragem para você continuar relevante ali, com determinação, persistência, né? E vontade realmente de entregar um valor diferenciado, né? É bacana. E assim, uma coisa que eu vejo isso todo momento, assim, eu presto muita atenção nas experiências que eu tenho no dia a dia, das mais diversas, que relacionado a atendimento, a como que alguém está me atendendo, né, seja uma clínica médica ou num bar, etc. O atendimento ao cliente, ainda porque pareça um grande diferencial. Então, quando você coloca o cliente no centro, você tem uma oferta, um produto, serviço bacana, diferenciado, coloca o cliente no centro para atender ele de forma diferenciada, provendo uma experiência bacana, você já está anos-luz na frente de muita gente no mercado, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, é verdade. Então, assim, não é à toa que o Nubank é sucesso que a gente vê aí de um banco que surgiu, né, e colocando o atendimento e a experiência de atendimento como parte central da estratégia, né, por causa disso, né, porque a experiência que você está tendo é bacana, ela está entendendo também qual que é o comportamento da nova geração, o que eles esperam, qual que é o nível de interação ali, adaptando esse contexto. Eu acho que juntando esses elementos aí, já tem um grande passo aí para atingir o sucesso, com certeza.
Legal, nossa, sensacional. Fábio, eu quero te agradecer demais pela sua presença aqui hoje no Ping, trazendo tantas informações, contando a sua história, a história da empresa, que incrível. Eu fiquei muito orgulhosa agora, muito mais ainda de estar entrevistando você, que é uma empresa referência internacionalmente, né? Muito obrigada por compartilhar tudo isso. Eu acredito muito no poder do compartilhamento, né? Eu acho que quando a gente dá um pouquinho do que a gente passou, a gente sempre está ajudando alguém ali. Às vezes com insight, você falou coisas poderosas aqui. Às vezes a pessoa não se toca, mas se você pegar, né, você que está assistindo, assiste de novo e pega os insights que o Fábio foi dando no meio do caminho. Eu não fui cortando para não cortar o raciocínio, mas ele trouxe questões poderosas aqui de construção mesmo de uma empresa. Eu acho que é sensacional. Muito obrigada mesmo aí pela sua disponibilidade, pela sua por ter vindo aqui trazer essa mensagem aqui tão legal pra gente. Eu agradeço, Renato, pelo convite. Estamos à disposição aí para novas conversas e outros papos que eu puder contribuir, obviamente, né? Eu acho que um dos propósitos nossos é esse mesmo, de compartilhar, né? Tem muito aprendizado aí, muita cicatriz, né? Obviamente eu tenho muito mais para aprender, então eu vou continuar assistindo o podcast aqui do Ping aqui para vou aprender muito mais com a turma aqui do que contribuir. Contribuir é menos do que eu consigo aprender. Bacana. E é isso, gente. Se você gostou desse podcast, comente aqui. Quiser fazer perguntas, pode perguntar, a gente vai responder, tá bom? Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo Ping Podcast.